Atualmente, as pessoas estão com mais tempo para observar e dar valor às pequenas coisas. Estão mais atentas aos detalhes. Por exemplo, o que torna possível o simples ato de lavar as mãos. Centenas de profissionais dedicados à atividade de captação, tratamento e transporte do recurso mais essencial para a vida: a água. Quilômetros de tubos que atravessam cidades, estados e países da América Latina, para garantir condições dignas à vida de milhões de habitantes. Nós não podemos parar. Somos a Saint-Gobain Canalização. Trabalhamos com responsabilidade e segurança pela proteção da saúde dos nossos funcionários e das comunidades onde estamos presentes há mais de 80 anos. E assim nos manteremos firmes, com o mesmo propósito: levar água ao alcance de todos. Saint-Gobain Canalização, o caminho seguro das águas. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Pan Academia Digital. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos. E para quem não me conhece, sou o Thiago Leite, engenheiro de aplicação na Saint-Gobain Canalização. Trabalho no departamento técnico da Saint-Gobain, onde que a gente tem o objetivo, a gente tem a função de levar aos amigos, empresas, projetistas, o conhecimento da tubulação de ferro fundido. Eu atualmente moro em Belo Horizonte, eu atendo tanto a região dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Sou responsável por se aproximar, levar o conhecimento aos amigos. E eu quero dizer que vocês fiquem muito bem à vontade nessa transmissão. Ao lado tem um chat, no decorrer da apresentação, caso venha surgir dúvida, pode elaborar sua pergunta, que no final da transmissão a gente vai estar selecionando algumas perguntas para responderem, mas assim que surgir dúvida, não se preocupe e faça a sua pergunta para que eu possa responder no final. Bom, antes de mais nada, eu só quero deixar aí, levar ao conhecimento, para quem ainda não sabe, nós temos um Pan Academia presencial, é onde é a origem de tudo, onde que a Saint-Gobain tem esse objetivo de uma formação técnica, uma formação complementar aos profissionais, e aí a gente fala tanto, hoje a apresentação é dedicada à mineração, mas a gente também leva esse conhecimento para aos profissionais da área de saneamento, indústria, também mineração. Então, no nosso Pan Academia presencial, que fica na nossa fábrica em Barra Mansa, esse Pan Academia é exatamente um curso que leva aí no decorrer de 3 dias em nossa usina, onde que temos vários módulos distribuídos ao longo dos anos. Temos módulo de projetos, módulo de montagem e manutenção, transientes hidráulicos, módulo de qualidade, onde que ali os profissionais que estejam neste curso têm a oportunidade de, além de conhecer um pouco mais das tubulações de ferro fundido, teoricamente, um pouco na prática de como a tubulação ela é fabricada. Então, tem ali a possibilidade, a oportunidade de conhecer nosso processo fabril, produção da tubulação, qualidade, controle e qualidade da produção, da fabricação das tubulações de ferro fundido. Temos um stand de demonstração, onde que o participante tem a oportunidade de ver na prática como é feita a instalação do tubo, a importância das juntas travadas e a ancoragem das curvas. Então, esse Pan Academia presencial, infelizmente, pela pandemia, este ano foi comprometido,
Essas são algumas imagens que aconteceram em 2019, no nosso Pan Academia, de todos esses módulos que eu comentei. E hoje, depois, justamente por causa dessa... Desculpa. Justamente por causa da pandemia, a gente não pôde continuar com as visitas presenciais em nossa fábrica. Foi quando a gente criou o Pan Academia Digital. E hoje eu levo para vocês, eu tenho aqui humildemente digo que vou compartilhar o máximo de conhecimento que eu tenho nessa parte de tubulações de ferro fundido para mineração. Por isso que nós, como profissionais, constantemente a gente está aprendendo um pouco mais. Hoje eu quero compartilhar com vocês bastante informações sobre o ferro fundido, mas que esse conhecimento não para por aqui, por essa live. No final da apresentação, a gente vai disponibilizar também, sempre a gente disponibiliza os nossos contatos, onde que vocês podem, posteriormente, de forma dedicada, a gente pode explorar um assunto ou outro que, porventura, aqui eu venha passar um pouco mais rápido, mas apenas para dizer que vocês fiquem à vontade, sempre está interagindo com a equipe técnica da Saint-Gobain. Bom, falando da Saint-Gobain, para quem não conhece, a Saint-Gobain ela é um grupo, ela está entre os 100 maiores grupos do mundo voltado a desenvolvimento e tecnologia de novos produtos para o habitat. Quando a gente fala do mundo todo, estamos presentes em 68 países, com 171 mil colaboradores, com faturamento na ordem de 40,8 bilhões. Já no Brasil, a gente também está presente nas 5 regiões brasileiras, com aproximadamente 12 mil colaboradores, sendo uma ordem de grandeza de faturamento de 8,1 bilhões. E quando a gente fala de grupo, que muito provavelmente vocês já devem conhecer alguma dessas marcas, como as telhas Brasilite, Isover, Quartzolite, e a Saint-Gobain, especificamente, aí ela está com a marca Pan, que é uma cidade na França, é a origem do grupo Saint-Gobain. E a Saint-Gobain Canalização, a gente, como produção de materiais voltados à construção civil, seria tubulações de ferro fundido, ductile. Bom, vou apresentar para vocês alguns dos materiais que são fabricados pela Saint-Gobain. Vemos no primeiro quadro aí as tubulações, sendo tubulação de ferro fundido ductile com o seu formato formato ponta e bolsa para instalação com uma junta elástica, onde que a estanqueidade dessa tubulação é garantida por um anel de borracha que tem entre a tubulação, na montagem da tubulação. Temos tubulações com classes, seriam classes de pressão, a gente vai ver um pouco mais nessa apresentação o que vem a ser essas classes de pressão, K7, K9, o que seria a tubulação da linha mineral. E a nossa produção, sendo das tubulações, aí temos também as conexões com bolsa, conexões com flanges, temos uma gama completa, uma linha completa de válvulas, e quando eu falo de válvula, seria válvula gaveta, válvula borboleta, válvula de fluxo anular. É sempre importante diferenciar a função de cada uma dessas válvulas, sendo a gaveta, a borboleta, operando apenas on-off, 100% aberto, 100% fechado. Já a válvula de fluxo anular permite você fazer o controle tanto de vazão quanto de pressão. Então, a gente sim tem uma válvula de controle, e se vocês quiserem, posteriormente, adquirir um pouco mais de conhecimento dessas válvulas, pode nos chamar, que a gente vai estar sempre colaborando com vocês, levando a melhor especificação do produto. Temos ventosas, hidrantes, comportas, uma linha completa de tampões, e seriam tampões para todos os tipos de aplicações, na classe D400, que é a classe principal para as vias públicas, na classe B125 para estacionamentos, assim como na classe D e E para portos e aeroportos, com os tampões mais resistentes. Então, a gente tem esses tampões para atender todo tipo de necessidade e aplicação desse produto. E também temos uma linha predial, uma linha dedicada à área de construção civil, basicamente
são produtos para a drenagem, né? Drenagem de escoamento pluvial. Então, é um produto premium. Vai falar ferro fundido para ser instalado, por exemplo, em shopping centers, estádios. Então, é uma linha dedicada para este segmento. Então, basicamente, toda a produção da Saint-Gobain ela é balizada, ela é certificada, obviamente, pelos organismos de certificação de qualidade. E aí eu estou falando da Bureau Veritas, estou falando da SGS, que certifica o processo de fabricação das tubulações de ferro fundido. São certificados, assim como os produtos também. E em todas as plantas de fabricação, as fábricas da Saint-Gobain, seja em Barra Mansa, que é a produção das tubulações de ferro fundido, de conexões e válvulas. Temos também a certificação para Itaúna, que é a produção de conexões de pequenos diâmetros, tampões. Então, todas as fábricas da Saint-Gobain são certificadas, tanto no processo e os produtos. E quando a gente fala da parte de produção, para quem não sabe, as tubulações de ferro fundido elas são fabricadas a partir do processo de centrifugação. Basicamente, são máquinas que têm ali o seu molde, que chamamos de coquilhas, que dá o formato da tubulação de ferro fundido, do tipo ponta e bolsa. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, para verem como é feito esse processo em nossa fábrica. Novamente, vocês estão convidados a conhecer essa produção em nossa fábrica. Atualmente está parada as visitas justamente pela pandemia, mas esse convite ele é extensivo sempre que desejarem fazer uma inspeção ou conhecer o processo de fabricação das tubulações de ferro fundido. Então, a tubulação basicamente é centrifugada, onde é feito, confeccionado, criado todo o tubo. Posteriormente, esse tubo ele recebe na fábrica uma proteção externa. Opa. Vou colocar uma proteção externa, e essa proteção externa é com zinco, onde que toda a tubulação de ferro fundido ela já sai com essa proteção desde de fábrica. E além dessa proteção com zinco, que é a proteção catódica galvânica da tubulação, ela pode ser instalada na maioria dos solos brasileiros. Obviamente, quando tiver ali um solo que tem alto potencial corrosivo ou uma resistividade elétrica muito elevada, aí sim a gente vai começar a pensar em uma proteção extra com manta de polietileno. Mas o importante é saber que toda tubulação de ferro fundido já sai de fábrica protegido, sem ter que pensar aí no primeiro momento, sem pensar em proteções extras. Também não consumindo energia elétrica, como os outros materiais, como o aço, que é necessário uma proteção catódica galvânica. Então, a tubulação de ferro fundido recebe a proteção externa, com zinco e uma pintura de acabamento, e essa pintura pode ser epóxi ou betuminosa. Depois, a tubulação também recebe um revestimento interno. E este revestimento interno, ele é tão aderente na parede interna da tubulação de ferro fundido, faz com que esse revestimento de argamassa ele não desplaca, justamente pela essa aderência harmoniosa entre o concreto e a parede rugosa do ferro fundido. Então, quando a gente entrar um pouco mais específico das informações de abrasividade, como é o desgaste da tubulação de ferro fundido quando a gente fala de polpa, rejeito de polpa, rejeito de minério, esse desgaste ele é milímetro a milímetro, não provocando, não gerando aí um desplacamento da tubulação. E este revestimento interno ajuda muitíssimo no escoamento do fluido, seja água, seja rejeito, ou seja no mineroduto, transporte de minério.
E quando a gente fala de escoamento, e a gente cita um coeficiente de Haas-Williams de 140, justamente através de uma referência da DIPRA, que é um organismo internacional americano, onde que ele tem esse 140 medido. E é medido, sim, em tubulações de 20 anos, 30 anos de operação, e aí eles conseguem sim certificar que as tubulações de ferro fundido duct revestido com cimento aluminoso têm esse escoamento com um coeficiente de Haas-Williams de 140. Toda essa tubulação de ferro fundido, elas são fabricadas com comprimentos entre 6 e 7 metros, do tipo ponto e bolsa. O revestimento interno padrão, quando a gente fala padrão, basicamente é para atender água ou um efluente ou até mesmo um esgoto, gira em torno de 2,5 a 6 milímetros esse revestimento interno. E já quando a gente vai falar especificamente para a linha na linha da mineração, aí tem um revestimento um pouco mais espesso. Um pouco mais à frente eu vou falar qual é essa espessura. Então, o que é importante saber que a tubulação de ferro fundido, além dessa vantagem de sair já de fábrica protegido, o diâmetro interno da tubulação de ferro fundido, quando comparado a outros materiais, no caso aí um PVC, um PAD, o diâmetro interno da tubulação de ferro fundido é maior, e isso facilita com que você tem menor velocidade comparando com os outros, o custo de bombeamento também é menor, porque você tem uma velocidade menor, logo você precisa de uma potência de bomba um pouco menor, então um escoamento liso com revestimento que proporciona um bom escoamento do fluido e com um diâmetro maior do que as demais tubulações, então quando comparado, esse estudo, por dizer assim, um CAPEX, que seria de operação da tubulação, em muitos casos o ferro fundido ele é vantajoso por esse diâmetro interno maior do que as demais tubulações. Então, quando a gente fala de tubulação ferro fundido dúctil, para vocês verem um pouco do comportamento da ductilidade da tubulação de ferro fundido, basicamente é isso. Ele está sendo tensionado em uma viga biapoiada, onde ele atinge até o seu limite elástico, voltando à sua forma original, evidentemente que não passou da sua resistência de ruptura, que é 420 MPa, a sua modo de elasticidade é maior ou igual a 270 MPa, dureza, Brinell, menor ou igual a 230, e tem uma grande capacidade de alongamento que é maior do que 10%. Isso são propriedades mecânicas da tubulação que conferem boa resistência e performance em operações. Aqui a gente está falando um pouco da junta elástica, como a tubulação de ferro fundido ela é montada do tipo ponta e bolsa. Vou mostrar um vídeo para vocês, onde que é possível ver o comportamento da tubulação mesmo estando submetida a um teste hidrostático e a tubulação rotulando e mesmo assim não há vazamento, e a gente consegue verificar aí está na escala de MPa próximo de 15 quilos ou 1,5 MPa e não há vazamento. Esse teste não é aqui no Brasil, é na França, mas a gente consegue ver que a tubulação de ferro fundido com as suas vantagens de rotulação, deflexão angular, confere ao material boa cadência de montagem e elimina custos também quando em um estudo comparativo no custo global de obra. Então, deflexões angulares, a gente tem tabelado, vocês podem observar essa tabela, onde que a tubulação, por exemplo, de 80 milímetros a 150 milímetros tem 5 graus de deflexão angular. Isso a gente consegue observar que duas tubulações de 5 mais 5 você já alcançou 10 graus de curvatura. Isso faz com que elimina bastante curva do seu projeto. É evidente que quando um determinado trecho que não for possível fazer toda a curva, aí sim
claro, vai ser aplicado às curvas, mas é importante ressaltar que toda tubulação de ferro fundido com essa deflexão angular, o índice de vazamento, de relatos que a gente tem de feedback de performance é muito mínimo, ou seja, não temos problemas com isso na aplicação do ferro fundido e conferindo assim a sua estanqueidade. Outro ponto importante seria dizer que as tubulações de ferro fundido, quando está instalado aéreo, está sobre a incidência dos intempéries, a tubulação de ferro fundido, pelo seu coeficiente de dilatação do ferro fundido, ele sim vai dilatar. A gente observa nessa tabela que a tubulação de 300 milímetros, um delta de 30 graus, que seria entre a menor e a maior temperatura, ele vai dilatar próximo de 2 milímetros. E o fundo de bolsa dessa tubulação de 300 milímetros, ele tem 107 milímetros de fundo de bolsa. Quer dizer que, se dilatar 2 milímetros, e logo eu tenho 107, próximo de 2% internamente da tubulação está sendo movimentada. Então, a tubulação de ferro fundido vai dilatar? Sim. Mas vai ter problema com isso? Não. Por isso que a gente fala que toda tubulação de ferro fundido, aí desde que seja respeitado literalmente ferro fundido com ferro fundido, o que não é recomendado por nós seria jogar, por exemplo, uma dilatação em um trecho de união entre o ferro fundido e outro material, por exemplo, jogar a dilatação térmica de outro material para a bolsa do ferro fundido. Não é isso que a gente está recomendando. E sim, quando está ferro fundido com ferro fundido, não vai ter problema com dilatação térmica. Bom, e o sistema de junta elástica ferro fundido, a gente fala da estanqueidade, uma perfeita vedação da tubulação. E para quem não conhece ou nunca viu como é feita a montagem, basicamente a tubulação deve ser limpa. Este é o anel que garante a estanqueidade na hora da montagem. Toda tubulação de ferro fundido tem duas marcas, sendo a primeira entrando, a segunda fica do lado de fora, e a partir da montagem 100% linear é onde que você pode posteriormente aplicar as deflexões angulares. Então, no primeiro momento monta e no segundo momento faz a deflexão angular. Quanto maior a pressão, vocês observem nessa imagem, quanto maior a pressão, empurra o anel para a parede da bolsa do tubo, garantindo assim mais estanqueidade. Então, quanto maior a pressão, mais estanque fica o sistema. E a tubulação, obviamente, depois de sua deflexão angular, vai respeitando, vai copiando perfeitamente a topografia do projeto. E aí a gente vê como um exemplo. Pode ser tubulações aéreas, tubulações enterradas. Bom, especificamente falando das especificações da tubulação de ferro fundido, já falamos que todas as tubulações são fabricadas, temos certificação de produção, de qualidade do produto. Toda a tubulação de ferro fundido é normatizada, e a norma principal da tubulação de ferro fundido é a norma NBR 7675, é a que rege a fabricação de tubulação de ferro fundido. E aí, quando a gente fala de aplicação para água, com pH superior a 5,5, um pH superior, igual ou superior a 5,5, as tubulações para trabalhar com água, o revestimento interno, especificamente, pode ser o cimento de alto forno, e a pintura de acabamento pode ser a pintura betuminosa, sendo o anel o SBR, que seria o sintético, ou o EPDM, que é uma borracha natural bem resistente. E toda tubulação, como eu já falei, sai de fábrica com a proteção externa em zinco, e essa pintura betuminosa, e aí eu falei na aplicação de água, já quando a gente fala na aplicação de seja efluentes, para polpa, minerodutos, ou outras aplicações, que tem ali o seu fluido um pouco mais agressivo, seja pela abrasividade ou seja a parte química, então a gente já não utilizaria o cimento alto forno, e sim o cimento aluminoso, e essa tinta ou proteção externa, poderíamos pensar já na pintura epóxi,
sendo na cor vermelha ou na cor verde, não tem problema algum. Isso pode ser solicitado pelo cliente, a gente faz a fabricação. E toda essa tubulação, ela respeita ou tem a possibilidade desses sistemas da bolsa, que é o sistema de travamento. Pode ser a junta JGS, padrão, que não tem travamento, a junta travada interna, chamamos de JTI, atendendo desde o diâmetro de 80 milímetros até 700. Uma novidade, que a junta JTI ia até o ano passado, até o diâmetro de 600, já neste ano a gente já atualizou para o diâmetro de 700. E a junta travada externa, que permite um range de diâmetros desde o diâmetro de 300 a 1.200 milímetros. Um pouco mais à frente eu vou falar desse sistema de travamento, mas saber que toda a tubulação, seja para aplicado em água, ou polpa, ou efluente, nos diversos segmentos, saneamento, indústria e mineração, tem esses dispositivos para serem utilizados. E quando especificamente, a gente entra para a parte de resistência, pressão, classe de pressão da tubulação, a gente inicia falando de duas classes principais, o K7 e o K9, sabendo que a tubulação de ferro fundido também tem K10, logo suportaria mais pressões. A gente vai tomar como exemplo aqui o diâmetro de 300 milímetros. Esse diâmetro de 300 milímetros, a tubulação já inicia na sua pressão de operação com 38 quilos. Isso já é considerado no grande universo de sistemas de adução, de adutora, já uma pressão bem elevada. Mas caso o sistema necessite ou esteja ali com uma pressão mais elevada, a gente já sairia dessa classe K7, já passando por uma classe K9, que na classe K9, e aí eu já teria uma pressão de operação com 49 quilos, podendo atender. Como eu falei, o que superar disso, a gente já poderia pensar em outras classes, como o K10, que tem pressões superior a essa, que é de 49 quilos. E quando a gente fala de operação 49, logo a tubulação teria aí uma PMS, que seria uma pressão máxima de serviço. Essa operação máxima já é considerando os controles de transientes hidráulicos, ou seja, já sendo já submetida aos transientes hidráulicos, então a pressão máxima seria 59 quilos. Claro, se a tubulação já tivesse com conjuntos de travamentos, já não é mais essa tabela. Então, no catálogo da Saint-Gobain, a partir da página 44, é possível ver muito bem tabelado todas as pressões para cada classe e para cada sistema, né, de tubo, seja ele travamento interno, seja ele com travamento externo. Então, nossa linha de produção, linha de fornecimento, conexões com bolsas, conexões flangeado, toda a gama completa de tubos e conexões flangeadas. E essas conexões flangeadas, a norma padrão que a Saint-Gobain fabrica é conforme um gabarito de furação conforme a norma NBR 7675, e com isso, toda a tubulação, se a especificação não pedir outro tipo de norma, basicamente o padrão seria essa norma NBR 7675, e a tubulação de ferro fundido, ela é fabricada de duas formas. Do diâmetro de 80 milímetros até 600 milímetros é por interferência térmica, e essa interferência ela vai, você faz a dilatação do flange, e a partir dessa dilatação, após o resfriamento, é conectado na ponta do tubo, onde se garante a segurança desse flange. E sim, depois há um cordão de solda justamente para garantir que não há, para garantir a estanqueidade, não é estrutural. E a outra fabricação, do diâmetro 700 a 1200, é por rosca. Então faz uma rosca interna no flange, uma rosca na ponta, e a partir de um produto vedante, é feito a colocação do diâmetro de 700 a 1200 de forma rosqueada.
Então, todos os flanges podem também, conforme solicitação do cliente, ser fabricados com a norma ANSI, B16.1, 125 libras, ou B16.5, aí a gente já fala de 150 ou 300, seja flange-flange, flange-bolsa, flange-ponta ou 100% cilíndrico, respeitando sempre as classes de pressão PN10, PN16, PN25, podendo também ser na classe PN40. Basicamente, os tubos hoje da Saint-Gobain não atendem a classe PN40, mas as conexões sim é possível fabricar com PN40. Então, toda a tubulação para manutenção, e aí a gente apresenta a luva de correr junta mecânica, que é uma montagem muito simples, basicamente sobrepassando a tubulação após o corte e estabilidade do tubo, com aperto desses parafusos com o contraflange, garante a estanqueidade deste conjunto. Então, para manutenção ou até mesmo interligação, e aí a gente já está falando de flange bolsa, flange ponta, ou ultralink, ultraquick, que são peças de interligação com grandes para atender variados diâmetros. Aí eu estou falando assim, para interligar ferro fundido com PAD, ferro fundido com PVC, por exemplo, ou com aço. Então, a gente tem peças especiais para estas interligações. Especificamente para a tubulações de ferro fundido para mineração, e aí a gente apresenta um pouco do desenvolvimento. Não é novidade para a Saint-Gobain conhecer a performance da tubulação de ferro fundido com materiais abrasivos, com fluidos abrasivos. Então, mais de 40 anos, desde a década de 80, a Saint-Gobain tem um loop lá na França, onde foi feito diversos experimentos para ver a performance e o desgaste da tubulação. Isso já em 2013, a Saint-Gobain modernizou e trocou todo sua estrutura de loop e teste dessas tubulações. E na época foi feito com areia, com sílica, que é considerado o material mais abrasivo. E é a partir desses experimentos, submetendo a tubulação de ferro fundido nesse experimento, que a Saint-Gobain, de forma empírica, ela desenvolveu essa fórmula, onde que, através do método de Miller, para quem sabe ou não, que seria o método que você verifica o nível de abrasividade e desgaste da tubulação. Então, a Saint-Gobain ela fez uma correlação de a vida útil do material em relação a um K, que seria uma característica do material, né, pela velocidade, relacionando também com a velocidade do fluido e também com o índice de Miller. Então, a partir do índice de Miller, a velocidade, o K, característico do material, a gente chega no tempo. A gente consegue estimar o tempo ou a vida útil da tubulação de ferro fundido a partir de todas essas informações. Obviamente, a gente consegue de uma outra maneira, por exemplo, Tiago, eu tenho uma tubulação aqui, o exemplo, a tubulação é de PAD, durou X anos, eu gostaria de saber quanto tempo o ferro fundido, para saber se ele vai durar mais ou menos. Então, se a gente tem um tempo, a gente tem a velocidade, a gente tem o K, que seria a característica do material, a gente falou do PAD. Então, qual seria o índice de Miller? Então, eu encontrando esse índice de Miller por essa tubulação que eu já conheço, eu pego esse índice de Miller, volto na fórmula, troco o K, ou seja, tiro agora do PAD e coloco do ferro fundido, e aí eu vou encontrar o meu tempo, a vida útil do ferro fundido. Bom, se alguém quiser saber ou até mesmo simular como a gente poderia fazer esses cálculos, eu estou plenamente à disposição para a gente simular casos reais ou casos de estimativa ou estudos conceituais. A gente pode fazer essas verificações. Bom, determinando como vantagem da linha de ferro fundido seria revestimento interno com espessura customizada, e aí eu falo, essa customizada seria 15 milímetros, o que ora lá, eu tinha falado na aplicação de água entre 2,5 e 5,5, já para mineração eu já começo com 15 milímetros até 20 milímetros de espessura
para, claro, resistir ao longo do tempo à abrasividade. E o desgaste, como já havia falado, vai ser de milímetro a milímetro, não desplacando a tubulação. Então, outra vantagem do ferro fundido, que é altamente resistente à abrasão, não sofre efeito de corrosão, porque a tubulação já é toda revestida, tanto externa, internamente, já sai de fábrica assim. Dispensa estudo de flexibilidade, como eu já coloquei, que pela dilatação térmica que a bolsa absorve, então a gente dispensa esse estudo. Ganho de produtividade, rapidez e facilidade de montagem pelo tipo de ponto e bolsa, que esse é muito mais fácil, rápido, a montagem da tubulação de ferro fundido, e o dispositivo antivórtice para eliminar abrasão localizada. Aqui tem um pouco mais de detalhe, então a gente tem esse anel, o primeiro, que é um anel tá em cor azul, que seria o anel que garante a estanqueidade. Já esse anel verde, a gente chama de dispositivo antivórtice com o nome GAME, é justamente para proporcionar, permitir aí uma linearidade do fluido, fazendo que não há um vórtice localizado, pontual, de forma a comprometer e desgastar prematuramente a tubulação. Então, toda a tubulação, mesmo instalado ponto e bolsa, a gente garante que nessa união o fluido vai passar de forma linear por esse segundo anel. Então, aqui já falamos bastante das características do revestimento interno, externo, de 15 milímetros, de forma especial. Aplicações. As aplicações das tubulações de ferro fundido pode ser tubulações enterradas, e aí a gente está falando de diversos tipos de cenários de sendo assentado, seja linha única, linha dupla, ou até mesmo linha tripla. Recentemente a gente está participando de uma obra, né? Está acontecendo uma obra em Lençóis Paulistas com esta imagem, né? Com esta obra. Então, toda a tubulação de ferro fundido já é conhecido que tem 5 tipos de vala, sendo o tipo de vala 1, o tipo de vala mais simples, o tipo de vala 5, aquela mais elaborada. Então, a tubulação pode ser, mesmo nessa condição de 3 linhas, e a gente coloca como vantagem, se porventura parar uma, a outra continua em operação, mas especificamente dessas linhas aí seriam 2 linhas de adutora e uma de emissário, de água retornando, 2 do diâmetro de 1.000 e uma de diâmetro de 1.200. Essa linha, ela além de ter um trecho enterrado, também tem um trecho aéreo, e aí, mesmo estando aéreo sobre pilaretes e dormentes, é possível perfeitamente fazer esse tipo de assentamento. E quando a gente fala de assentamento aéreo, também é possível ter um ganho de produtividade, onde que você pode ir preparando todos os pilaretes ou dormentes e posteriormente só vindo fazendo a instalação da tubulação. E em casos especiais, aplicações especiais de e aí travessias dos mais variados possível, seja através de pipe rack, seja através de treliças ou outros sistemas civis, né, obras civis para suportar a tubulação. E aqui a gente também tem vários outros tipos e aplicações especiais. Eu, particularmente, gosto muito dessa na direita, parte superior, onde tem um perfil metálico embaixo. E observe que, mesmo estando nessa condição, tem ali um ângulo de 120 que a gente recomenda para garantir e melhorar ali a estabilidade da tubulação. Então, toda a tubulação de ferro fundido aéreo, vamos sempre pensar e preconizar e prever esse ângulo de 120 para melhorar a estabilidade da tubulação. E toda a tubulação de ferro fundido, como eu já falei, onde houver curva, que é o desvio de direção, tem que ter um sistema de ancoragem, seja bloco de ancoragem ou as juntas travadas, tanto interna e externamente. A gente já teve várias apresentações dedicadas a esses dispositivos, mas quem ainda não o conhece, a gente permanece à disposição para levar até vocês o conhecimento, ampliar o conhecimento nesses dispositivos, inclusive elaborar, ajudar na elaboração dos cálculos, efetivamente. Então, a gente
pode, em todos os momentos, ajudar na etapa de projeto. Bom, a gente vai colocar aqui algumas referências de obras. Na MRN, é uma obra que aconteceu em 2018, e aí a gente está falando de adutora, é uma tubulação de diâmetro de 700 milímetros, de 5,3 quilômetros, onde que ali foi instalado essa tubulação 100% aérea, com junta travada externa sob pilaretes, e essa tubulação também está em operação até hoje. A gente coloca como um case de sucesso que na etapa do teste de estanqueidade dessa linha não houve qualquer vazamento. Então, a tubulação instalada nessas condições possibilita uma garantia de boa instalação, sempre preservando, prevendo uma boa limpeza da tubulação antes da instalação, para minimizar esses possíveis vazamentos, caso seja necessário. Então, eu vou colocar para vocês aqui uma obra que aconteceu na Vale, Itabira, onde tem um ponto de captação do pontal Cauê, inicialmente em PAD, de onde saem as balsas, até um ponto de transição com a tubulação de ferro fundido, iniciando em juntas travadas externa com um diâmetro de 400. Então, a gente consegue observar que a tubulação, ora, ela sai de algum trecho enterrado, depois instalado de forma aérea sobre pilaretes e com junta travada externa, passando sobre vias ou estradas. A tubulação está até hoje em operação, sem qualquer intercorrência ou qualquer comprometimento da operação. Mais um trecho onde tem um assentamento em alta declividade, e a tubulação também está ora parcial enterrado, ora parcial aéreo. Nesse trecho próximo, a gente não vai conseguir ver a tubulação onde que onde ela está instalada, passa caminhões fora de estrada em cima da tubulação, isso não tem nenhum problema. Outro trecho com um tubo camisa, foi feita a instalação dessa tubulação nessa travessia. Outro trecho onde que a tubulação ela tem um deságue, ela sai de Cauê, pontal Cauê, e ela deságua numa outra barragem, onde que ela é feita uma nova captação até elevado. Então, agora ela sai da cava Cauê, sai de pontal, agora sai de Cauê, vai até o destino final, que é a barragem final dela. Então, toda essa tubulação, seja nos pontos de curvas, 100% utilizado aí a tubulação de ferro fundido, com travamento externo. Observamos nesse trecho onde tem um booster, já a tubulação nesse trecho já inicia com diâmetro de 500 milímetros. A gente coloca como booster 1, que é este ponto de bombeamento. Não sei se vocês conseguem ver na parte superior, a tubulação está copiando aí todo o perfil do terreno, está totalmente aéreo nesse trecho. Um pouco mais à frente, a gente consegue ver uma curva de 22 graus e não tem nenhum bloco, por causa da junta travada externa. E mesmo nesse cenário, com rochas, com terras, a tubulação não teve nenhum problema nessa questão. Mais um trecho de declividade, onde a gente recomenda sempre a ancoragem da tubulação. Esse já seria o ponto do segundo booster, bombeando, continuando o bombeamento da adutora. Então, no total, são aproximadamente 12 quilômetros. Esse trecho onde que passam fora de estrada, quando a tubulação ela corta essa estrada. O último total, e aí o destino final, onde tem esse deságue da tubulação. Essa é uma obra que a gente coloca como um case de sucesso da Saint-Gobain.
Falando um pouco mais de aplicação da tubulação de ferro fundido em mina, a gente tem uma linha de teste com polpa, isso já na mina de fábrica, aconteceu em 2007, infelizmente na época não teve abertura de SAT, então todo o histórico do teste que aconteceu a gente não tem documentado nem aprovação da mina por conta do não registro desse teste, porém já no ano de 2018, a gente fez um novo teste já em outra mina de água limpa, com diâmetro de 200 milímetros. Esse sim foi feita a abertura de SAT, tem todo o registro do teste, inclusive a gente tem já um certificado da Vale que essa tubulação performou muito bem na linha de mineroduto, aí já não é rejeitoduto, e sim mineroduto. A aplicação de polpa na Ferros, isso já no ano de 2017, está até hoje em operação, são 9 quilômetros. Inicialmente foi feito um comparativo entre o ferro fundido, PAD e aço, para ver a performance do material que melhor atenderia a necessidade da mina, né? E onde foi verificado que a tubulação de ferro fundido, depois de um ano de operação, teve um desgaste de 1 milímetro, o PAD teve 3 milímetros e o aço, sem revestimento nenhum, teve um desgaste de 5 milímetros. Isso foi já na parte operacional. Obviamente que depois teve outras análises, a parte de curso de implantação, o ferro fundido também performou muito bem e se transformou vantajoso na implantação desta linha. Então, foi instalado em 2017, está até hoje em operação. Hoje já não é mais ferro, e sim Vale, pertence à Vale Viga, que fica em Congonhas. Já depois, já em 2019, foi implantada uma nova linha de água recuperada, então os mesmos 9 quilômetros que vai de rejeito e volta com água recuperada até um reservatório superior, um santo superior, também está em ferro fundido. Aplicação na Kinross, na tubulação de diâmetro de 800 milímetros, e ali é uma extensão de 756 metros, está em operação desde 2015, também sem qualquer intercorrência ou com boa performance da tubulação de ferro fundido com uma linha de polpa na Kinross. Samarco, também foi realizado um teste na Samarco, já entre 2014 e 2015. Infelizmente, quando a tubulação ela se apresentou favorável à aplicação, logo após ver a tragédia dessa marca, então todos os processos nossos de teste, possível especificação para um projeto foi paralisado na época, mas foi validado para essa marca que a tubulação performou bem. Itaminas também já foi feito teste com a linha de polpa, desde 2017, lá uma tubulação de diâmetro de 300 milímetros. Na Gerdau, uma linha muito antiga, uma linha desde 1995, operando com carepa de metal, na época, operando com cimento de alto forno. Lembra que aquele cimento alto forno que basicamente especificado, recomendado para transporte de água, que não tem abrasividade. Então, já em 2007, apresentou os primeiros vazamentos, sendo em 2012, eles fizeram a substituição total da linha, e aí já tiraram o revestimento interno de cimento alto forno, passando por cimento aluminoso, performando muito melhor. Esses são os certificados das mineradoras dos testes realizados de desempenho da tubulação de ferro fundido. E aqui fica um convite para aquela mineradora que está nos assistindo, ou até mesmo empresa de projetos, nossos amigos projetistas, que queiram, em conjunto, Saint-Gobain, alguma mina específica, uma mineradora, fazer um teste com a tubulação de ferro fundido, a Saint-Gobain, ela doa essa tubulação. E aí eu estou falando aproximadamente de 18 metros, sendo 3 metros em uma interligação com a tubulação existente. E tubulação existente pode ser de PAD, pode ser aço, qualquer outra linha que já exista. A gente faz essa interligação e a gente consegue fazer um comparativo entre a tubulação de ferro fundido, que ali está instalado, com as tubulações existentes. Aí a gente consegue ver ao longo do tempo aquela tubulação que melhor performar. Hoje, a gente está colocando aí como padrão 18 metros, mas isso pode ser negociado, verificado caso a caso, mas que fica aqui o convite
para aquela empresa, para aquela mineradora que desejar abrir uma site de um teste na tubulação de ferro fundido, a gente doa a tubulação e ficaria como escopo da mineradora apenas fazer a instalação da tubulação. Então, como diferencial da Saint-Gobain, a Saint-Gobain pode, a todo momento, acompanhar o projeto, por isso que a gente tem grandes empresas projetistas, que a gente faz visitas periódicas. Muitos amigos nossos estão aqui assistindo essa live. Um abraço, eu já mando aqui um abraço a todos que estão nos assistindo. A equipe da Brás sempre está presente, da Draft Solution, Guilherme. Um abraço para vocês. E são empresas parceiras que sempre estão ali solicitando um conhecimento da Saint-Gobain e prontamente a Saint-Gobain tem acompanhado esses projetos. E também acompanhamento de obra, uma vez que o projeto já está especificado em ferro fundido, efetivamente confirmada ali uma compra da tubulação de ferro fundido com a Saint-Gobain, a gente disponibiliza uma TO, a gente pode emitir uma proposta de acompanhamento full-time da obra, formação complementar, e a gente falou muito dos Pan Academia, seja presencial, seja esse digital. A gente lançou neste mês o Pan Academia Universitária, então a Saint-Gobain não para por aqui, cada vez mais a gente está levando essas formações complementares, extensão de tubulação através de um dispositivo chamado Pipe, que é uma bolinha, e também, claro, já está disponível no nosso site todas essas ferramentas, seja o DuctCAD 2D, DuctCAD 3D, o Revit, ou até mesmo o PAN Projeto, que é aquele programa para efetuar cálculos. Todos esses já estão disponíveis no nosso site. E se quiserem, em algum momento, baixar em uma formação dedicada, eu fico à disposição para levar até vocês este conhecimento. Então, fica aqui um convite especial, porque na nossa próxima transmissão a gente vai falar bastante detalhadamente de cada inovação, de o que a Saint-Gobain tem levado ao mercado como desenvolvimento de novas soluções. Bom, fica aqui umas informações finais, dizer que todo o catálogo da Saint-Gobain, o catálogo da Saint-Gobain já está disponível no site da Saint-Gobain. Todas as perguntas que porventura não forem respondidas, a gente vai responder no final. Que não forem respondidas no final, a gente vai responder posteriormente por e-mail. Podem solicitar por e-mail um certificado digital, inclusive contar com a nossa equipe. Seja eu, a Renata, o Daniel, o Gilberto, a gente está sempre à disposição para ajudá-lo. Agora vamos ver as possíveis perguntas. Bom, Adriano Ribeiro. Resumindo, a diferença do K7 para o K9 seria a classe de pressão? Suas dimensões construtivas são as mesmas? Posso utilizar os dois em conjunto, por exemplo, dependendo da pressão em cada trecho? Perfeitamente. A diferença existe uma forma onde que esse K é um número adimensional, podendo ser K5, K6, K7, K8, até K12. Esse número adimensional, onde que nessa forma você encontra a espessura. E a partir da espessura, vindo de cada K, a gente coloca em uma outra fórmula, onde que essa outra fórmula nos dá literalmente aquelas pressões que eu mostrei ali tabelado. Então, não tem problema algum fazer uma combinação em trechos de maiores pressões com trechos de menores pressões, fazer a combinação desses dois Ks, porque os diâmetros interno e externo são os mesmos, o que varia a espessura de cada material e a resistência também à pressão. Uma ótima pergunta. Temos outra? O Adriano Tonon. Boa tarde. Existe indicação no catálogo quanto à pressão negativa máxima na tubulação de ferro fundido? No nosso catálogo, na Bíblia, não tem essa pressão, mas a gente tem outro catálogo, que é o catálogo de indústria, tem claramente todas as resistências da tubulação, seja a resistência diametral, assim como as pressões negativas da tubulação. É válido informar que quando um sistema está submetido a pressões negativas, mesmo a tubulação, e aí eu vou dar só como exemplo mesmo, a tubulação de ferro fundido no diâmetro de 300 milímetros, apenas fictício esse número, tá? Menos 30 quilos, por exemplo.
ainda que a tubulação suportasse essa pressão negativa, primeiro que nunca chegaria nessa pressão, porque chegando no zero absoluto, que é o menos 10 MCA, já seria pressão de vapor, logo não teria como chegar nessa pressão tão negativa. Mas o mais importante, ainda que a tubulação suporte as pressões negativas, você não pode permitir que o seu sistema esteja parametrizado, ou seja, sem sistema de proteção, operar sem isso. Então, a regra é, ainda que a tubulação suporte o seu sistema, você não pode permitir que ele esteja trabalhando nessas condições, porque não vai chegar nessas pressões tão negativas, exageradas, mas em questão de saber onde tem a tabela, no catálogo da Saint-Gobain industrial, pode ser baixado no site da Saint-Gobain, tem essas pressões. Temos mais alguma pergunta? Bom, se não tem pergunta, também já estamos com um tempo muito avançado, a gente sempre preconiza que, respeitando aí no máximo 1 hora de apresentação, quero agradecer a participação de todos e fazer o convite que na próxima transmissão, e vai ser a última do ano, dia 14 de dezembro, às 5 horas, vai ser Evoluindo em Tecnologia e Desenvolvimento. Vai ser apresentado pelo nosso coordenador Daniel. Vocês estão convidados. Para todos aqueles que gostaram dessa apresentação, deixa aí em seu like. Se não gostaram, pode deixar o seu dislike. Será enviado um e-mail para vocês com um questionário dessa apresentação, buscando uma avaliação da nossa apresentação, para que cada vez mais a gente venha melhorar nas apresentações. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença, pelo tempo disponibilizado por vocês, e uma boa tarde.